A história de Pôncio Pilatos, o governador romano envolvido na crucificação de Jesus Cristo, tece uma narrativa que transcende a importância religiosa para se tornar uma investigação histórica e moral envolvente. Desde as decisões misteriosas envolvendo Barrabás e Cristo, até a imagem assombrosa de Pilatos lavando as mãos, sua história se desenrola contra o pano de fundo de uma era tumultuada, marcada por choques culturais, tensões religiosas e o peso do poder político. Nesta exploração, mergulhamos nas escolhas de vida e no destino final de Pôncio Pilatos, com o objetivo de desvendar o enigma que envolve essa figura central na história bíblica. Pôncio Pilatos é um nome que você encontrará frequentemente nos relatos da crucificação de Jesus Cristo na Bíblia. Ele foi o quinto governador da província romana da Judéia e serviu sob o imperador Tibério de 26 depois de Cristo a 36 depois de Cristo. Pôncio Pilatos desempenhou um papel crucial nos eventos bíblicos mencionados no Novo Testamento. A decisão enigmática de Pôncio Pilatos, na qual ele permitiu que os judeus escolhessem a libertação de Barrabás, um criminoso notório na Judéia, em vez de Jesus, a quem ele sabia ser falsamente acusado, deixou uma marca indelével em seu legado, envolto em um mistério que permanece ilusório de desvendar. Apesar de sua esposa ter sonhado com Jesus na noite anterior e aconselhado-o a não se envolver com ele, Pilatos acabou entregando Cristo para ser crucificado depois que o povo escolheu Barrabás. Pilatos fez o gesto de lavar as mãos, indicando que ele não tinha nada a ver com aquela decisão injusta, mas isso não pôde salvá-lo de seu destino. Por essa razão, no vídeo de hoje, discutiremos a vida e a morte trágica de Pôncio Pilatos. Quem ele era, como ele subiu ao poder, por que ele lavou as mãos e permitiu que Jesus fosse crucificado, e quais foram as trágicas consequências das escolhas erradas que ele fez. Por favor, fique comigo até o final, pois você ficará surpreso com o desfecho de sua história. Mas primeiro, faça-me um pequeno favor clicando no botão de curtir para apoiar o canal e também se inscreva. Isso também ajudará você a nunca perder uma atualização quando carregarmos um novo vídeo. Vamos começar agora para obter uma ampla compreensão desse homem. O Império Romano conquistou e ocupou a região da Judéia em 63 a.C., fazendo-a sob o domínio romano. Essa ocupação foi ressentida por muitos judeus que se opunham à dominação estrangeira e ansiavam por independência política. Os romanos e os judeus tinham práticas culturais e religiosas distintas. Os romanos eram politeístas, adorando um panteão de deuses, enquanto os judeus eram monoteístas, acreditando em um único Deus. Esse divisor cultural e religioso levou a crenças e práticas conflitantes. O Império Romano impôs pesados impostos sobre suas províncias, incluindo a Judéia, para financiar suas vastas despesas militares e administrativas. O fardo da tributação, juntamente com outros tributos, eram fontes de descontentamento entre a população judaica. Governadores e prefeitos romanos, como Pôncio Pilatos, eram nomeados para supervisionar as províncias. Sua autoridade incluía manter a ordem, coletar impostos e garantir a lealdade ao Império Romano. A maneira como esses oficiais exerciam seu poder às vezes levava a conflitos com a população local. Os romanos, por vezes, demonstravam insensibilidade cultural para com as práticas religiosas judaicas. Por exemplo, tentativas de instalar emblemas ou estátuas romanas em Jerusalém, que entravam em conflito com as crenças religiosas judaicas contra imagens esculpidas, provocavam indignação e protestos. Havia levantes esporádicos e movimentos de resistência entre a população judaica contra o domínio romano. Grupos como os zelotes procuravam resistir à autoridade romana por meio de rebeliões armadas, contribuindo para uma atmosfera de tensão e inquietação. A religiosidade dos judeus desempenhava um papel significativo. Eles acreditavam em uma aliança especial com Deus e ressentiam-se de qualquer interferência estrangeira em seus assuntos religiosos. Os romanos, por sua vez, muitas vezes percebiam as práticas religiosas judaicas como peculiares e suspeitavam de sentimentos rebeldes potenciais. Isso levou a uma série de tensões na região, onde Pôncio Pilatos supervisionava, colocando-o, portanto, em uma posição desafiadora. Sob pressão em seu governo, a vida precoce de Pôncio Pilatos não é extensivamente documentada, e os registros históricos fornecem informações limitadas sobre seu passado.
O que se sabe vem de breves referências em textos históricos e dos relatos do Novo Testamento na Bíblia. Pôncio Pilatos nasceu por volta do ano 26 a.C. e veio de uma família que pertencia à ordem equestre romana, uma classe social abaixo da classe senatorial, mas ainda considerada parte da elite romana. O local exato de seu nascimento é incerto, mas registros históricos sugerem que ele provavelmente nasceu na Itália Central. O histórico familiar e a criação inicial não são bem documentados e há pouca informação sobre sua educação ou carreira inicial. Ele ascendeu ao destaque por meio de sua associação com figuras influentes na política romana, o que finalmente levou à sua nomeação para posições-chave dentro do Império Romano. A entrada de Pilatos no serviço público é frequentemente atribuída às suas conexões e relacionamentos com indivíduos influentes em Roma. Não era incomum para indivíduos da classe equestre garantir posições dentro da administração romana por meio de conexões familiares ou políticas. A carreira de Pilatos no serviço público progrediu e ele eventualmente se tornou o prefeito-governador da província romana da Judéia, posição que ele ocupou aproximadamente de 26 a 36 d.C. Pilatos compartilhou uma quantidade limitada de poder civil e religioso com o Sinédrio Judeu, uma assembleia de 23 ou 71 anciãos. Como prefeito da Judéia, ele era responsável pela administração civil geral da província, o que incluía a aplicação da lei romana, a manutenção da ordem pública e a administração da justiça. O prefeito tinha comando sobre as forças militares romanas estacionadas na Judéia. Essa autoridade permitiu que ele usasse o poder militar para manter a ordem, suprimir rebeliões e lidar com quaisquer ameaças ao domínio romano. Pilatos supervisionou a coleta de impostos e tributos da população da Judéia, aspecto crucial da governança romana, pois a receita gerada das províncias ajudava a sustentar o vasto Império Romano. Pilatos serviu como a mais alta autoridade judicial na Judéia. Ele tinha o poder de presidir julgamentos, emitir sentenças e administrar punições. Suas decisões eram esperadas para se alinhar com a lei romana, e ele tinha o poder de infligir a pena capital. No entanto, no caso de Jesus, ele não queria. Mesmo no Evangelho de Lucas, podemos ler sobre o julgamento de Jesus, onde ele envia a responsabilidade para Herodes, e ainda assim, Herodes a devolve a ele. O apóstolo Lucas descreve Pilatos como um líder que não queria assumir a responsabilidade por uma decisão tão importante. No capítulo 23, depois de não encontrar culpa em Jesus, ele tenta passar a responsabilidade para Herodes, um príncipe da Judéia que havia sido responsável por ordenar a decapitação do profeta João Batista 3 anos antes. Como Herodes devolveu a responsabilidade a Pilatos, ele a entregou ao povo judeu. No Evangelho de João, podemos ver uma postura mais arrogante de Pilatos, que questiona Jesus quando ele afirma ser o rei e zomba do Messias quando ele diz que veio ao mundo para testemunhar a verdade. Retornando à história, os líderes religiosos judeus pressionaram Pilatos a condenar
Relatos históricos mostram que 3 anos após a morte de Jesus, Pilatos tomou medidas brutais, ordenando a prisão e o assassinato de alguns galileus que estavam fazendo sacrifícios no templo. Pilatos teria ordenado o massacre de um grupo de samaritanos armados em uma aldeia chamada Tiana. Esses samaritanos esperavam encontrar artefatos acreditados terem sido enterrados lá por Moisés. O líder desse movimento pode ter sido Dozo, uma figura messiânica entre os samaritanos ativos naquela época. Os samaritanos, alegando não estarem armados, apresentaram uma queixa a Lúcio Vias, o ancião, governador da Síria de 35 a 39 d.C. Essa queixa levou ao chamado de Pilatos de volta a Roma para enfrentar o julgamento por Tibério. No entanto, Tibério havia morrido antes da chegada de Pilatos, colocando a data da remoção de Pilatos como governador por volta de 37 d.C. Após a morte de Tibério, o destino de Pilatos estava destinado a ser determinado pelo novo imperador Calígula, um dos líderes mais notórios da Roma antiga. Não está claro se ocorreu alguma audiência formal, pois novos imperadores frequentemente descartavam questões legais pendentes de reinados anteriores. O único resultado certo foi que Pilatos não foi reintegrado como governador da Judéia. As razões para isso são debatidas, se a audiência correu mal ou se Pilatos escolheu não retornar. No entanto, era certo que Pilatos foi enviado ao exílio na região da Gália, onde a França está localizada. O historiador da Igreja Primitiva Eusébio, escrevendo no início do século IV, afirmou que a tradição relata que Pilatos cometeu suicídio depois devido à desgraça. Eusébio, o historiador cristão primitivo, fornece um relato da morte de Pôncio Pilatos em sua obra História Eclesiástica 2, 7.1. De acordo com Eusébio, essa informação é derivada da tradição, e ele não oferece detalhes explícitos ou fontes. O mesmo escritor, Joséfo, no 18º livro das Antiguidades, diz que Herodes Agripa, que foi feito rei por Cláudio, matou Tiago, irmão de João, com a espada, e que Pedro, depois de ter sido preso, foi posteriormente crucificado. Ele diz que é relatado em muitas obras históricas que Pilatos caiu em tais calamidades que foi forçado a se tornar seu próprio assassino e carrasco. Nessa passagem, Eusébio atribui a informação sobre o suicídio de Pilatos a muitas obras históricas. No entanto, ele não especifica quais obras forneceriam referências diretas para corroborar essa afirmação. O uso do termo relatado sugere que Eusébio está transmitindo informações que faziam parte da tradição mais ampla circulando na época, em vez de confiar em evidências documentadas específicas. Os estudiosos abordaram a conta de Eusébio com cautela, devido à falta de corroboração independente e ao fato de que o próprio Eusébio reconhece a informação como parte da tradição. A narrativa sobre o suicídio de Pilatos pode ter servido a um propósito teológico, enfatizando a retribuição divina por seu papel na crucificação de Jesus, em vez de ser baseada em evidências históricas concretas. Houve algum argumento sobre essa afirmação, embora historiadores antigos como Daniel Schwartz argumentem contra a rejeição das afirmações de Eusébio levianamente. Fontes notáveis, incluindo o filósofo do segundo século Celso, questionaram por que, se Jesus era Deus, Pilatos não foi punido. O apologista cristão Orígenes, escrevendo por volta de 248 d.C., sugeriu que nada de ruim aconteceu a Pilatos porque a responsabilidade pela morte de Jesus estava com os judeus, não com Pilatos. O suposto suicídio de Pilatos não é mencionado nas obras de Joséfo, Fílon ou Tácito. Paul Maier sugere que o destino de Pilatos provavelmente envolveu a aposentadoria como um oficial do governo e tornando-se um magistrado romano aposentado, em vez de encontrar um fim mais desastroso. Joan Taylor observa que Fílon discutiu Pilatos como se ele já estivesse morto na Embaixada a Caio, escrita alguns anos após o mandato de Pilatos como governador. O legado de Pôncio Pilatos permanece como um lembrete pungente da complexa interação entre poder, moralidade e convicção pessoal. Seu papel crucial na narrativa da crucificação, marcado por momentos de ambiguidade moral e conveniência política, continua a cativar mentes através dos tempos. A enigmática lavagem de mãos, as escolhas relutantes feitas sob pressão e as consequências finais enfrentadas por Pilatos pintam um quadro vívido de um líder dividido entre forças conflitantes.
Seja no reino da fé ou nos anais da história, o conto de Pôncio Pilatos permanece uma exploração atemporal da condição humana, provocando reflexão sobre o impacto duradouro das escolhas feitas no crisol de momentos cruciais. Se você gostou deste episódio neste canal, compartilhe, curta e comente o que você pensa sobre essas afirmações sobre a morte e as obras de Pôncio Pilatos, que crucificou Jesus. Obrigado por assistir. Deus abençoe sua vida.